queria um cara assim como você, sabe? Engraçado como você, que me tratasse bem como você, sabe? Eu queria alguém assim exatamente como você. Ah, eu acho que é eu. Não você. A gente é só amigo. Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada aí se você segue inscrito. Bom, vamos falar aí então dessa sketch de humor aí, vamos dizer assim, né? Esse vídeo curto, que é claramente um vídeo pensado, planejado, não é nada orgânico ali. Mas apesar disso, é uma brincadeira que reflete uma realidade que muitos já presenciaram ou então vivenciaram, né? Que é essa questão onde você tá numa relação geralmente de amizade, né? Com uma mulher ali e tal. E nisso, durante, né, essa amizade, você tenta demonstrar o máximo possível de virtudes, já que você tem um interesse além da amizade, né? Você está configurado na friend zone, né? E a consequência, né, desse convívio todo, né, dessa amizade legal, bonita que você tem com essa parceira aí, com essa sua amiga, é que em algum ponto ela vai sim te elogiar, ela vai considerar os seus valores, ela vai ter ali uma certa admiração como um amigo, né? Esse é o detalhe, esse é o adendo, né? E tem também o ponto, que é o ponto principal, acho que da minha análise aqui, que é o seguinte: quando a gente vira e fala, olha, não vá muito pelo que elas dizem, mas pelo que elas fazem, né? Não dê muito ouvidos, principalmente a conselhos, né? Ali do âmbito de relações que elas te derem, né? Ou seja, eu gosto de um cara que me trata bem e que não sei o que, e que me leva flores, e que me leva pra jantar num lugar mais caro, sei lá. Tô dando exemplos aqui, tá? E aí você pensa, poxa, eu consigo entregar tudo isso, então eu vou começar a demonstrar de que eu tenho essa capacidade, de que eu sou um cara assim, assim, assado. Então o que vai acontecer? Nem sempre isso é algo, vamos dizer assim, planejado da parte delas e tal. Porque muitos caras eu acho que jogam essa ideia, né, como se fosse uma verdadeira, entre aspas, ali, maldade ou algo assim. Não. Em geral, elas conscientemente, elas estão passando de fato uma coisa que elas gostariam de ter. Porém, tem um detalhe, que a parte da natureza delas ali, do que a gente aborda aqui, é de que, apesar delas terem uma consciência acerca, né, dessas necessidades, tanto é que existe a fase da tal epifania, que pode ser algo que é conveniente e tudo mais, como a gente diz, mas que tem uma relação com isso que eu vou falar agora, que é a questão da emoção. Então, ou seja, apesar dela ter consciência, por exemplo, de que o tal do boy lixo, né, o bad boy e tudo mais, ele é um cara que vai ser prejudicial a ela, dependendo do período em que ela está ali, ela vai ter essa consciência, porém, a emoção fala mais alto. Ela tá ali ligada muito nesse aspecto. Então, muitas vão até pensar coisas do tipo: nossa, eu tenho uma emoção muito forte com esse cara e eu posso mudá-lo, eu posso transformá-lo. Então, elas são realmente muito direcionadas para esse desafio, entre aspas, esse objetivo aí, porque elas entendem, principalmente quando elas estão mais jovens, né, de que é possível fazer essa mudança nesse cara e aí transformar esse cara no parceiro perfeito, que é o alfa com traços de beta, tá? Então, esse é o sonho, esse é o objetivo. Então, existe sim uma verdade no que elas dizem quando elas falam, né? Elas falaram todas essas características aí no vídeo de exemplo e tal, e você pode colocar qualquer outra. Porém, não é você, porque você é o beta da história ali, né? Você é o amiguinho dela, é o beta, você não é o alfa que ela vai conseguir transformar, e aí, em algum ponto, esse cara vai ter todas essas características que ela quer e tudo mais, tá bom? Então, por isso que eu viro e falo, não é que ela tá 100% mentindo pra você e não sei o que, quando ela diz que quer um cara assim, assim, assim. Não é, na real, o que ela tá fazendo simplesmente é falando parte das características desse cara, que são as partes socialmente aceitas, vamos dizer assim. Então, para ela não se passar também como, né, uma pessoa, né,
uma característica negativa, enfim. E além dessa questão que ela tá fazendo ali e tal, ela tá falando uma meia-verdade, né? Ou seja, não está necessariamente mentindo. Ela precisa também colocar isso na cabeça de algum modo ali, de repetir esses anseios teoricamente ali e tal, justamente para que ela possa passar essa imagem positiva a você também, que afinal de contas ela te considera um amigo, tá? Então, o único erro é você pegar isso como um real conselho, né, ao invés de prestar atenção nas ações, como eu falei, e adotar todas aquelas características e replicá-las ao máximo e se transformar nesse cara que elas teoricamente querem. Isso vale mesmo se você não tiver numa questão de friend zone, que é o que eu tô falando aqui agora. Isso vale para qualquer exemplo, né? Às vezes a gente tá assistindo ali programas de TV, entrevistas quando a gente é mais novo, e aí ou então a gente escuta de amigas, de pessoas conhecidas, ou do senso comum mesmo, o que as mulheres querem e tudo mais, e a gente vai tentando replicar isso numa busca, né, por essa validação e por essa atenção delas e tudo mais, e no fim o que fica é a lição de que deveríamos ir pro lado oposto, né, porque o exemplo da vida real mostra isso. Então às vezes você tá tentando ser o cara legal, aquela coisa toda, né? E quando eu digo tentar ser o cara legal é no aspecto do que eu acabei de falar, de tentar replicar características que você acredita que vão agradar ali as mulheres e tal. Então, nessa de você fazer essa movimentação, você repara nos caras que fazem o exato oposto e eles estão tendo sucesso, eles estão tendo acesso e você não, tá? Por quê? E aí você mesmo se questiona. Eu acredito que muitos que passam por essas etapas que eu levantei aqui agora se questionam uma hora ou outra. Alguns vão atrás da informação, vão atrás de entender o porquê e acabam caindo em conteúdos como esse, tá? E outros preferem a ilusão, preferem continuar nessa ilusão, né? E eles têm até, como eu falei, um início de pensamento do tipo, mas eles já vão para a linha do mas eu não quero esse tipo de mulher e tudo mais, eu quero aquelas que vão valorizar isso. E aí eles caem na conversa das que passaram pela epifania e que não vão gostar dele de verdade. E aí a gente entra num ciclo, né, vicioso aí, vamos dizer assim. Então, na real, o que fica de lição é justamente isso, de que quanto antes você lidar com o fato, com a realidade de que isso é parte da natureza delas, por bem, pro mal, umas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas todas têm, tá? Ou tiveram ali e hoje controlam melhor esse sentimento, né? Essa busca pela emoção e tudo mais, tá? E enquanto que o consciente diz pra elas, não, procure um cara assim, assim, assim. Então, por isso que eu falo, ela não tá necessariamente mentindo, tá? Então, tenha isso em mente quando você estiver analisando, e por isso que o que você deve fazer é analisar as ações, não as palavras. As palavras, elas têm essa questão ali que às vezes elas são mais simples, elas são ditas de forma direta e você não quer ficar tendo que ler sinais, analisar aí e tudo mais. Dá trabalho, né? E leva tempo, às vezes você tá com pressa, você quer entrar no relacionamento o quanto antes, você tá todo afobado. Mas é por isso que o homem, ele precisa trabalhar a paciência dele, precisa ter calma, precisa lidar isso de maneira objetiva, né, de ter um pensamento lógico, tá? E ter essa consciência que eu tô passando aqui pra vocês, beleza? Então entendam, né? Analise as ações e não as palavras, beleza? Então é isso, cowboys, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto, um forte abraço a todos.